Graça e paz, irmãos. Estamos dando início a mais uma aula de número 11, e dando continuidade aos 10 mandamentos, especificamente ao mandamento 5, quinto mandamento, que diz sobre honrando aos pais. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pelo teu zelo, pelo teu cuidado, meu Pai. Continua nos abençoando, Senhor. Só venha repreender esse mal que está cedendo o nosso planeta, Senhor. Mas que o Senhor cuide de nós, Senhor, em nome de Jesus. Continua conosco, abençoa essa aula, meu Pai. Nos dê entendimento e sabedoria, Senhor. Que nós venhamos guardar a tua palavra em nossos corações. Te agradeço por tudo. E abençoa, Senhor, a cada um que está participando, Senhor, dessa escola bíblica dominical. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, dando início à lição 11, honrando aos pais. Interessante que quando nós falamos dos filhos honrar os pais, a gente fala mais dos pais do que dos filhos, né? É porque os filhos normalmente têm que se espelhar em alguém, né? Então, os filhos geralmente se espelham, toma exemplo dos pais, né? Então aqui no texto básico diz assim, Êxodo capítulo 20 e o versículo 12, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16 e Efésios capítulo 6, versículo 1. Vamos ler então Êxodo 20, 12, que está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Então aqui, ó, honra a teu pai e a tua mãe. Este mandamento abrange todos os devidos atos de bondade, ajuda material, respeito e obediência aos pais, né? Mas também tem o outro lado da moeda, né? Tem filhos que já não respeitam tanto assim os pais, então também abrange palavras maldosas e agressão física aos pais, né? Deus estabeleceu a pena de morte para quem ferisse ou amaldiçoasse seu pai ou sua mãe. Assim fica demonstrada a grande importância que Deus atribuiu ao respeito pelos pais, né? Relacionado a esse mandamento está o dever recíproco do pai e da mãe amarem seus filhos e lhes ensinarem o temor ao Senhor e os seus caminhos, né? E aqui no capítulo 21 e o versículo 15, 17 diz assim: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender o for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então, irmãos, vamos ler também lá em Deuteronômio 15, 16, 5, 16, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus, né? Então praticamente foi uma repetição do versículo do capítulo 20 de Êxodo. Vamos ler agora, irmãozinho, Efésios capítulo 6 e o versículo 1, que diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Então, irmãos, os filhos de crentes devem permanecer sob a orientação dos pais, até se tornarem membros de outra unidade familiar através do casamento. As crianças pequenas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os pais, mediante a criação, na disciplina
e doutrina do Senhor. Os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito o conselho dos pais e honrá-los na velhice, mediante cuidados e ajuda financeira, conforme a necessidade. Os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e na eternidade. Então, irmãos, os filhos têm que ser obedientes aos pais, né? Mesmo depois de adquirir uma certa idade, os filhos podiam estar ajudando financeiramente, né? Materialmente, com alimentos, vestuários e outras coisas, né? Então, hoje nós temos alguns versículos para falar. Temos o estudo de pais e filhos também para comentar, para falar. E tem um versículo em Malaquias, no capítulo 4, e no versículo 6, que diz assim: Malaquias 4, 6 diz assim: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, né? Converterá o coração dos pais aos filhos, né? O ministério do profeta vindouro teria por objetivo reconciliar as famílias com Deus e consigo próprias, entre seus respectivos membros. João Batista direcionava sua pregação nesse sentido. Não poderá haver bênçãos nem vida abundante no Espírito se o povo de Deus não fizer da autoridade familiar, do amor e da fidelidade as prioridades absolutas da igreja. A pureza e a retidão do lar precisam ser mantidas. De outra forma, nossas congregações fracassarão. A responsabilidade pela realização de tais tarefas cabe ao pai de família. Os pais devem amar os filhos, orando por eles, dedicando-lhes tempo, advertindo-os contra os caminhos ímpios e ensinando-lhes diligentemente a palavra de Deus e os padrões de retidão. Os pastores também devem fazer do alvo de João Batista sua própria meta na condução da igreja, a fim de prepará-la à vinda do Senhor. Amém? Quero deixar também outro versículo aqui para os irmãos, lá em Lucas 1, 17. Que diz assim: E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso se refere, irmãos, a um dos maiores pecados do Antigo Testamento, que os pais não amarem devidamente seus filhos e filhas, para lhes ensinar o caminho e mandamentos de Deus. Com a chegada de João e do Evangelho de Cristo, os corações dos pais se voltarão para os filhos, para os amar. Pelo exposto, fica claro que um dos alvos prioritários do Evangelho é o recomeço de um correto relacionamento familiar entre pais e filhos e pais, mediante a pregação do arrependimento e o senhorio de Cristo nas vidas. Os pais, por sua retidão, dedicar-se-ão aos filhos. Se a igreja dos nossos dias não for aquilo que Deus quer que ela seja, uma das causas disso será o fato de, mais uma vez, os pais, nos seus corações, abandonarem os filhos e deixarem de amá-los e de estar com eles e de ensinar-lhes a palavra de Deus
e os padrões de sua retidão. O resultado voltará a ser o mesmo do Antigo Testamento: a rejeição dos caminhos de Deus pelos filhos. Os pais têm que ensinar aos filhos a fidelidade à vontade de Deus, o amor e a disciplina, né? A oração dos pais pelos filhos. Agora, irmãos, eu vou estar colocando um estudo, os irmãos estão acompanhando. Esse estudo, ele tem 15 passos, onde nós vamos aprender o que o pai pode fazer para ensinar o seu filho. Aqui em Colossenses capítulo 3 e o versículo 21, diz assim: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristãs e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Segundo a palavra de Paulo em Efésios 6,4 e Colossenses 3,21, bem como as instruções de Deus em muitos trechos, é responsabilidade dos pais dar aos filhos a criação que os prepare para uma vida do agrado do Senhor. É a família e não a igreja ou a escola dominical que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical apenas ajudam os pais no ensino dos filhos. A essência da educação cristã dos filhos consiste nisto: o pai voltar-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. Na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo, devem ajudar, como também corrigir e castigar somente faltas intencionais e dedicar sua vida aos filhos, com amor compassivo, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos seguir 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Irmãos, esse estudo aqui que eu vou passar para os irmãos tem várias referências, mas eu não vou falar agora, para não tomar muito tempo. Mas se os irmãos depois tiverem curiosidade, os irmãos acompanham aqui um a um. Aí depois, se quiserem alguma referência, nós poderemos dar depois, amém? Então o primeiro passo é esse: dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. Então, irmãos, temos que dedicar os filhos desde o comecinho, desde o seu nascimento, né? E o segundo passo: ensine seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal, a amar a justiça e odiar a iniquidade. Incutam neles a consciência da atitude de Deus para com o pecado e do seu julgamento contra ele. O terceiro passo: ensine seus filhos a obedecer aos pais, mediante a disciplina bíblica com amor. E o quarto passo diz: protejam seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente mediante atração ao mundo ou através de companheiros imorais. Outro passo diz: façam saber a seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que fazem, pensam e dizem. Outro passo: levem seus filhos bem cedo na vida à fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em águas. Outro passo diz assim:
Habitue seus filhos numa igreja espiritual, onde se fala a palavra de Deus, se mantêm os padrões de retidão e o Espírito Santo se manifesta. Ensine seus filhos a observar os princípios. Companheiro, sou de todos os que temem. Outro passo. Motivem seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. Ensine-lhes que são forasteiros e peregrinos nesse mundo, que seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Cristo. Outro passo. Instruam-nos sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Outro. Ensine a seus filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para as suas vidas. Outro passo. Instruam seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras, na conversão e no culto doméstico. Outro passo. Mediante o exemplo e conselhos, encoraje seus filhos a uma vida de oração. Outro passo. Previnam seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Deve saber que todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Outro passo. Leve seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. E por último, tenham tanto amor e desvelo pelos filhos que estejam dispostos a consumir suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que se aprofundem na fé e se cumpram nas suas vidas a vontade do Senhor. Amém? Vamos deixar aqui também, irmãos, vou deixar um versículo para os irmãos aqui, em Lucas 2, 41, que fala a respeito de Jesus, que era costume do povo uma vez por ano ir em Jerusalém para adorar. Só que quando os pais de Jesus foram embora, esqueceram ele lá no templo. E quando voltaram, o Senhor Jesus estava conversando com os doutores da lei, né? Então, Lucas 2, 41, diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis se me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Bom, irmãos, Jesus estava aqui tratando do negócio do seu pai, dos negócios do seu pai. Ali ele estava honrando a Deus. Ali ele estava dando glória a Deus, através dos ensinamentos que ele estava tendo, né? Porque a Bíblia fala que Jesus ele crescia diante dos homens e diante de Deus na graça e no conhecimento. E ele estava passando esse conhecimento, essa sabedoria, ele estava passando para os doutores da lei. Então ali foi uma forma de Jesus estar honrando a Deus, né? Ele tinha pais na terra, que era José e era Maria, mas ele estava ali honrando a Deus, o seu Pai Celestial.
Amém? Outro versículo também que eu quero ler, compartilhar com os irmãos, está em 2 Samuel, no capítulo 16. Então, irmãos, aqui em 2 Samuel, no capítulo 16, o versículo 20 diz: Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. Então, irmãos, Absalão recebeu um conselho de Aitofel para entrar as concubinas de Davi. E Absalão fez isso para aborrecer seu pai, que eles estavam brigados. Então isso é exemplo de como o filho não honrar o pai. Foi uma forma de afrontar o pai, né? Ele fazendo aquilo com as concubinas era para mostrar para o povo que ele podia afrontar o rei Davi. Então não foi uma coisa boa para se fazer. Nós demos um exemplo de Jesus honrando a Deus e damos um exemplo aqui de Jesus, de o rei Davi sendo desonrado pelo seu filho Absalão, né? E eu queria também deixar aqui para os irmãos, em 1 Reis, no capítulo 2, uma coisa que eu acho interessante que o rei Davi fez, que quando estava perto de morrer, ele aconselhou ao rei Salomão. E capítulo 2, versículo 1 diz assim, em 1 Reis: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para que andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse: Te faltará sucessor ao trono de Israel. Bom, irmãos, aqui foi uns conselhos que o pai, o rei Davi, estava dando para o seu filho Salomão, para que em todo o tempo ele andasse na presença de Deus, que ele fosse obediente a Deus, que ele fosse fiel a Deus, e Deus iria cumprir a palavra que ele deu ao rei Davi, que não faltaria nenhum filho seu no trono. E nós sabemos que depois que o rei Davi morreu, Salomão assumiu. Sabemos que no final ele começou bem, mas no final não foi tão bem, né? E depois, pela genealogia, o único rei que depois se assentou ao trono foi da linhagem de Davi, foi Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. Então Deus, ele cumpre com a sua palavra. Então aqui eu achei interessante falar isso, porque quando Davi fala para Salomão ser homem, não está falando aqui sobre gênero, não, irmãos. Estava falando ser homem no sentido de ter caráter, de ter perseverança, de ser obediente a Deus,
de honrar a Deus, de dar glórias a Deus a todos os momentos. E assim Deus também ia ser fiel com ele, né? Porque assim também na nossa vida. Quando nós honramos a Deus, que é o nosso Pai Celestial, quando nós glorificamos a Deus, eu tenho certeza que Ele fica muito alegre, né? E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é isso, irmãos. A lição de número 11 é mais uma continuação, uma extensão dos 10 mandamentos, especificamente o 5º mandamento, né? Que é honrar pai e mãe. E acabamos de ler aqui várias referências bíblicas, várias partes da Bíblia que falam sobre os ensinamentos que o pai, tanto o pai quanto a mãe, tem que ser exemplo para os filhos, né? E os filhos também obedeceram aos seus pais. Mas os filhos, ele tem que se espelhar nos pais, tem que buscar exemplo dos pais, né? Então é isso. Eu quero agradecer a atenção dos irmãos, que os irmãos comentem o que vocês acharam de interessante e que espero que os irmãos estejam tudo bem e que Deus abençoe a todos, né? E que Deus abençoe a nossa EBD de hoje. Por isso eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.